Recording in progress. Então vamos começar por nos apresentar. É uma pena não nós podermos ver-vos a vocês, mas esperamos que este momento, este fim de tarde, seja uma conversa. Há sempre o chat, há sempre o Q&A. Por isso, vamos-vos apresentar aqui durante a próxima hora e meia alguns dos nossos pensamentos e dos pensamentos da nossa equipa da ISO e baseados em várias pesquisas que temos feito e da nossa experiência também de estar com os clientes. Partilhar aqui algumas ideias, mas acima de tudo que isto também seja uma conversa, por isso sintam-se à vontade para escreverem as vossas ideias, as vossas dúvidas no Q&A, no bate-papo, para que isto também possa ter aqui alguma interação. Se não puderem assistir até ao fim ou tiverem que sair, de qualquer maneira, como estávamos a dizer, isto será gravado e depois vamos enviar o link deste vídeo a todos os participantes, para que possam acompanhar. Então, se calhar começamos por nos apresentar. Ricardo, posso passar a primeira bola e depois já me apresenta a mim? Não, vai ao contrário, depois eu sigo. Não, pode ser. Carla, chuto a bola para ti, então. Olá a todos, boa tarde. O meu nome é Carla Rocha, sou responsável de operações da ISO Portugal. Tenho um prazer imenso pela primeira vez em participar nestes nossos webinars. Ultimamente os anfitriões têm sido o Ricardo e a Susana. Vamos então falar de tendências, que é algo que eu confesso que tenho um especial apreço e espero que seja uma conversa extremamente construtiva e que dê asa a muitas mais conversas no futuro. Como o Ricardo passou a bola a mim, apresento-me eu agora e depois passo a bola ao Ricardo. Eu sou Susana, sou designer de experiência de cliente e de experiência de colaborador. Vou-vos apresentar alguns dos nossos pensamentos e tendências para na parte da Employee Experience, e que é uma das áreas que tenho uma verdadeira paixão, perceber como é que se cruza a experiência de cliente com a experiência de colaborador e como é que pensamos o nosso colaborador como um cliente, mas será mais para o fim. Deixo-vos assim em curiosidade e agora passo para ti, Ricardo. Agora sim, obrigado, Susana. Boa tarde a todos, o meu nome é Ricardo Lamy, eu sou o responsável da ISO em Portugal e sócio destas duas senhoras que estão aqui a acompanhar. Vamos hoje, como elas disseram, focar estes dois pontos das tendências e os desafios, tanto na Customer como na Employee Experience. Dar uma nota que a Employee Experience é uma disciplina que tem estado em franco desenvolvimento, sobretudo nestes últimos 2 anos e mais ainda neste último ano. Nós temos estado a ver no mercado uma grande apetência das áreas de recursos humanos, agora de people management, para este tema. Portanto, temos uma grande expectativa em passar algumas das tendências que estão a acontecer pelo mundo fora nesta área, também como na Customer Experience, da qual já vimos a trabalhar há mais tempo. Para mim hoje, e como a Carla disse, ela vai-me substituir um pouco no protagonismo da passagem das tendências. Eu venho aqui mais para vos dar a conhecer um pouco da ISO, para quem não conhece, dar-vos um pouco um racional inicial sobre porque é que nós trabalhamos nestas áreas. Portanto, em termos de ISO, nós somos uma consultora especializada em Customer e Employee Experience. Portanto, nós só trabalhamos nesta área, já há muito tempo, como a Susana pode passar no slide seguinte. Estamos nesta área há cerca de 20 anos, já é demais, Susana, mas também não tanto. Estamos nesta área há cerca de 20 anos, desde 1997, evoluindo da área dos contact centers, que foi onde todas estas filosofias da Customer Experience se foram gerando. É uma empresa de origem espanhola, com sede em Madrid, mas já com uma expansão muito grande pelo mercado. A nossa visão é, obviamente, ser uma referência mundial nesta área e somos, nesta altura, em tudo o que é o mundo de habla hispana, como dizem os nossos colegas espanhóis. O que nós queremos na ISO em Portugal é não só que em Portugal isto aconteça também, como, e é um dos objetivos para este ano de 2022, de uma expansão internacional
baseada na ISO Portugal para a Europa e outras geografias. Portanto, como vocês podem ver aqui, existe uma predominância muito grande da ISO no que é o mundo latino-americano, seguindo o que foram as companhias espanholas desde o início na sua expansão internacional. Então, neste momento já somos mais de 500 profissionais a trabalhar nesta área, já estamos em cerca de 16 escritórios a nível internacional, mas em mais de 25 países com projetos, e a ideia aqui é agora largar-se, ou seja, expandir estas geografias para outras áreas, e muito com base na ISO Portugal. Portanto, temos aqui um ano de transição em que nós queremos crescer exponencialmente face ao que temos feito até aqui. E por isso queremos muito expandir, alicerçados em Customer, mas também em Employee Experience. Susana, se podes passar, só para vos dar uma ideia do que é que, mais do que são os nossos clientes a nível internacional, porque muitas dessas companhias, embora vocês as conheçam, também não as conhecem todas, dar-vos a noção de que são mais de 300 projetos por ano que nós trabalhamos a nível internacional, o que faz com que exista uma capacidade não só de estar sempre em cima do que são as últimas tendências, e por isso nós gostamos de passá-las no início do ano, como também de ter uma grande experiência e um grande benchmark em várias áreas de negócio. Em Portugal, concretamente, os nossos principais clientes estão aqui e, tipicamente, são das áreas onde, a nível dos últimos 20 anos, mais se tem apostado na área da experiência de cliente. Estamos a falar da banca, estamos a falar de seguros, de telcos, de utilities. São tipicamente as áreas e os verticais que mais investem, mas temos vindo a ver, por exemplo, outras áreas de negócio cada vez mais a tomarem atenção a estas disciplinas. A área da saúde, onde a CUF é um cliente muito querido que nós temos, mas também outras áreas, as áreas de retalho, né, e outras áreas também que estão a começar a entrar neste negócio. Eu queria só passar-vos mais uma questão muito rápida, o racional de como nós trabalhamos e porque é que a experiência de cliente hoje em dia é tão importante a nível internacional, deixando a questão ISO um bocadinho de lado, não queria perder muito tempo com a apresentação de ISO. Queria só que a Susana passasse o slide, exatamente, para vos dar um bocadinho a noção de como é que chegámos até aqui e porque é que estas disciplinas são tão importantes e, nesta altura, têm tanta predominância nas agendas dos CEOs a nível internacional. Como vocês podem ver aqui, existe uma transformação grande do que é a forma de funcionar das organizações e da predominância de certas eras, que nós chamamos assim, em termos da experiência do cliente. Se nós considerarmos no início do século passado, quem produzia mais era quem tinha o domínio do mercado e, portanto, a produção em massa fazia com que todas aquelas companhias que estão ali, Ford, Boeing, por aí fora, fossem as grandes companhias e as companhias predominantes nessa altura. Passámos depois por uma era da distribuição, onde quem conseguia chegar mais longe e mais rápido detinha o mercado e, portanto, passaram a existir os grandes conglomerados a nível internacional e empresas de serviço a entrarem dessa forma no mercado. E depois passámos para uma época mais perto já do final do século XX, foi a era da informação. Grandes sistemas, os grandes CRMs, os ERPs e por aí fora, em que quem conseguia chegar ao cliente e de ter maiores níveis de informação era quem dominava o mercado. Isso durou relativamente pouco, porque se fez evoluir a tecnologia de uma forma muito rápida e passamos para o que é, nesta altura, desde 2010, a altura que genericamente se é considerada a era do cliente. A era do cliente, onde nós temos a capacidade de perceber que os grandes sistemas foram democratizando. Hoje em dia um CRM pode ser tão barato como custar zero, e qualquer companhia ou qualquer pessoa pode ter um CRM a funcionar, ainda que não seja um Salesforce para 1000 pessoas, ou seja lá o que for. Mas a ideia aqui é podermos perceber que a tecnologia em si deixou de ser uma barreira e passou a ser um facilitador. E com a internet, nestes últimos anos, o que passámos a ter foi o cliente no comando. Ou seja, nós podemos perceber que existem, neste momento, a nível internacional, 3 grandes tendências. De uma e da mais premente vou-vos falar a seguir. As outras duas, que estão muito interligadas, têm a ver com o que é o real time, por um lado. Portanto, os clientes estão permanentemente ligados e a tomar decisões de negócio, e depois tem a ver com o digital. Fazem isto porque o digital vai proporcionar que tudo isto acontecesse. Andando rapidamente para
para a raiz da grande tendência internacional que não muda, não tem mudado nos últimos anos. Se a Susana fizer o favor de andar com o slide, tem a ver com esta questão aparentemente muito simples e que nós ilustramos através desta fotografia. Quando nós falamos de experiências, tipicamente nós queremos recordar experiências, a questão tem a ver com esta. Nós temos experiências que obviamente umas são boas, outras são más, que fizemos ao longo da vida toda. Tendemos a ter recordações dessas experiências e isso, como nós vamos poder ver no slide seguinte, essas recordações que nós tiramos das experiências, portanto essas memórias, são aquilo que neste momento existe de mais poderoso em termos de condicionamento de decisões futuras. Portanto, essas decisões futuras hoje em dia, pelo que eu disse atrás, desta questão da predominância do digital e do real-time, fazem com que o que é uma emoção que gera uma memória, faz com que nós tomemos decisões e essas decisões afetam os negócios das companhias. Já todos ouvimos casos de reputações de companhias completamente estragadas por questões de experiências que depois são replicadas nas redes sociais e hoje em dia é um drama. O contrário também, já se criaram negócios a partir dessa vertente, mas só para vos dar um bocadinho este racional, um bocadinho mais estruturado no slide seguinte e para vocês perceberem bem como é que isto funciona, tudo começa na promessa de marca. E se vocês pensarem um bocadinho no que é hoje a comunicação das marcas, nós vemos que é uma comunicação cada vez mais humanizada, e isso é ótimo, e cada vez mais centrada nas emoções, o que também é ótimo. O que nós temos que fazer a gestão, e é aqui que entra a experiência do cliente, é entre o que temos no lado esquerdo, que é a promessa de marca, e o que temos no lado direito, que é a reputação. Entre estes dois extremos, é o que nós chamamos o gap da experiência, e é aquilo onde nós trabalhamos para podermos alinhar estas duas facetas. Portanto, se nós prometemos demasiado e não conseguimos cumprir, vamos ter um problema de reputação. Quanto mais alinhados estivermos em termos da promessa de marca, melhor será a reputação que temos. E isto tem a ver com o que nós conseguimos controlar. E, tipicamente, aquilo que nós conseguimos controlar, desenhar e ser proativos na entrega são as interações que nós criamos para os nossos clientes. Então, nós temos que ser capazes de perceber que a interação que nós criamos, que temos que desenhar e que temos que desenhar com base nas emoções que nós queremos criar nos clientes, geram uma determinada emoção, e essas emoções, com as memórias que ficam ancoradas no nosso cérebro, vão ter um impacto económico. Portanto, é nisto que nós trabalhamos, é nesta forma de estreitar este gap da experiência entre a promessa de marca e a reputação que nós trabalhamos, e o que estamos a ver a acontecer é que esta gestão da experiência do cliente e esta gestão da experiência do colaborador nos levaram até aqui ao que foi, por exemplo, a grande tendência que nós identificámos em 2021, que nós chamamos de Hyper Experience. O Hyper Experience levou-nos a ter experiências baseadas, cada vez mais baseadas em tecnologia e hiperconectadas e hiper exponenciadas, se nós quisermos dizer, mas o que nós temos de ter a garantia de perceber é que essa é uma arma poderosa que nós temos nas nossas mãos, mas temos de ser capazes de ser proativos a entregar. Nós temos a ver muitas experiências a serem desaproveitadas por clientes, tanto a nível de trabalhar nas experiências que correm menos bem, como também potenciar as que correm melhor. É aí que nós queremos entrar, e o que nós estamos a ver é que as novas tendências nos levam cada vez mais longe em termos da intervenção, e aí eu deixava esta deixa para passar à Carla, que acho que ainda vem assim com as experiências de customer. É isso? Exatamente. Não falhei. Obrigada, Ricardo. Então, sobre tendências, apesar de ser um tema que me apaixona, é verdade que cada vez mais acho que é difícil, não é? Falarmos de tendências e de previsões quando vivemos num mundo tão acelerado, onde as coisas se alteram de uma forma tão rápida, tão instantânea. Seja como é? Estamos no início de fevereiro, portanto, claramente é uma boa altura para falarmos destes indícios sobre aquilo que podemos esperar para os próximos temas. Portanto, quais são estes temas chave, estes temas que são mais relevantes e que de alguma forma gostaríamos de aprofundar convosco, quer em termos de CX,
de experiência de cliente, de onde eu vos vou passar 3 ideias-chave, e depois a Susana falará também penso eu que também são 3 ideias-chave a nível das tendências de employee. Então, arrancando com CX, antes de clicares no play, Susana, vamos-vos mostrar um vídeo que provavelmente poderão já ter visto, mas eu acho que é um vídeo extremamente poderoso em termos daquilo que vai na cabeça, na alma dos nossos clientes. Vamos então começar com este vídeo que nos vai dar o mote para este webinar de hoje. Vamos ver se temos som, se não tenho que fazer aqui uma partilha porque o Murphy funciona sempre, vamos ver. Conseguem ouvir? Baixinho. Não se ouve. Desculpa, conseguem ouvir? Daqui no Susana, temos participantes a dizer que não se ouve. Sim. Então, espera aí, vou tentar interromper o compartilhamento, espera aí, e tentar por partilha de som, às vezes naquelas coisas do avançado, aqui áudio do computador. Nós temos um vídeo com essas legendas, como deve ser. Sim, deixa-me ver se aqui consigo. Desculpem, isto é sempre... Did you hear that? Agora ouve-se bem. Agora ouve-se bem? Pronto, estava só a fazer o teste de Did you hear that? É sempre uma boa dica. Portanto, agora é conciliar isso com a partilha de tela. É o compartilhar som, é isso. Estava aqui um cliquezinho que pedia para partilhar som. Peço desculpa, mas isto é para tornar mais interativo. É assim que... Did you hear that? That's the balance of power changing. We are your neighbors, your brothers and sisters, co-workers, kids, your grandmothers. We're the driver sitting at the red light next to you, the other passengers on the plane. And now we have the power. It used to be Madison Avenue, census data, focus groups, secret shoppers. It used to be jingles, endorsements, infomercials, coupons. It used to be the customer is always right, said those who didn't listen. But that was yesterday. Today we found our voice. We are strangers, but we are organized. We won't wait for your big data. We want whatever, whenever, wherever. 9 to 5. We live 24 hours a day. We are a moving target. We move fast. We are a movement. We are cutting cords, changing the way things work. Status quo, status no. We brought down the taxi industry, but we are not the enemy. We are your opportunity. We are growing, getting better at getting better. We are your path to success, if you can keep up with us. We'll be on the winning team because we'll pick the winners. We are not millennials. We are families with more Facebook followers than you. We are not baby boomers. We are grandmothers who order Christmas gifts from a touchscreen. Gen X. Gen Y? No. We are Generation CX. And you can be too, if you listen to us. Create for us. Join us. Generation CX. Perfeito. Pronto, este vídeo tem cerca de 3 anos, salvo erro. No entanto, continua a ser extremamente relevante, não é? Tem aqui uma série de mensagens extraordinariamente importantes. Não sei se houve alguma que vos tenha chamado mais a atenção e que gostassem de partilhar aqui no nosso chat. Para mim, acho extraordinário esta questão de nós clientes não somos o inimigo, nós clientes encontramos a nossa voz, estamos prontos para trabalhar convosco nesta mudança, porque nós vivemos 24 horas por dia, nós somos rápidos, não vivemos no status quo, não é?
e perguntam-nos se nós os conseguimos acompanhar, não é? E é este o trabalho que temos que fazer no dia a dia dentro das nossas empresas, que é acompanhar os nossos clientes nesta mudança que eles próprios estão a operar. Aqui no chat de alguma mensagem que vos tenha feito assim, um sentido mais profundo. Não, está tudo muito tímido. Está tudo muito tímido. Eu faço-te aqui de co-pivot. Temos aqui um André Mota. We have more followers than us. Exatamente. 24, o Daniel diz 24/7, ou seja, que nós não vivemos só as horas de que está aberto o negócio, não é? Nós queremos viver a que horas nos faz sentido para nós, não é? Not 9 to 5. Exatamente, e isto leva-nos àquilo que nós reforçamos muitas vezes junto dos nossos clientes, que temos que trabalhar a experiência de uma forma global, de uma forma transversal, em todos os canais, em todos os touchpoints, que seja abrangente para todos os nossos produtos. Enfim, tudo isto nos leva a esta ideia da experiência única, da relação única, mas que ao mesmo tempo se está partida em diversos pontos aos quais temos que temos que ter atenção, digo. E este estudo que estamos aqui a ver agora neste slide é um estudo feito pela Qualtrics no final do ano passado, 2021, exato. Foi feito junto de cerca de 14 mil clientes, salvo erro, consumidores, e fizeram-lhes exatamente esta pergunta, que é o que é que as marcas precisam de fazer melhor. Claramente, preços e tarifários, sem dúvida que, claro que andamos sempre à procura do melhor negócio, mas é um facto que a forma como hoje em dia compramos, ou antes disso, a forma como hoje em dia fazemos pesquisas, em que temos acesso a tantas opções de uma forma rápida, quase que imediata, estamos em permanente comparação. Portanto, nós marcas temos que, se já era assim, cada vez mais temos que ser competitivos, não é? Outro ponto muito relevante que falam tem a ver com o apoio e serviço ao cliente, porque hoje em dia os clientes olham para nós, marcas, para além do produto e do serviço que disponibilizamos, querem mais do que ter diversos canais disponíveis, querem ajuda, querem apoio sempre disponível. Lá está, porque não vivem 24 horas sobre 24, 7 dias por semana. Portanto, aqui não nos podemos resumir apenas a ter vários canais disponíveis, temos que pensar numa experiência que é coesa em todos estes canais, mas o que é realmente importante é aquilo que fazemos dentro destes canais. Temos que fazer coisas diferentes, temos que fazer coisas de forma diferente, eventualmente. Outros pontos também relevantes que os clientes nos assinalam têm exatamente a ver com comunicação, com as próprias, com a utilização de produtos e serviços, com as características destes produtos e serviços. E isto leva-nos aos frameworks que trabalhamos na ISO, quer para fazermos gestão de experiência, desenho e gestão de experiência de cliente e de colaborador, que abarca realmente estas 3 dimensões, não é? Que tem a ver com marca, com produto, com interação. Portanto, trabalhamos todos estes tópicos para gerar vínculos emocionais com as pessoas. Portanto, ao nível da marca, a comunicação que fazemos, os valores que transmitimos, os atributos da nossa marca. A nível do produto, e aqui sim vamos tocar nestes pontos, portanto, as capacidades intrínsecas a cada um dos produtos, as suas características, a sua inovação, a facilidade com que os conseguimos usar, e depois toda a parte de interações. Esta relação que existe entre nós e os nossos clientes. E voltando um pouco ao vídeo, não é?
fala-nos destes clientes que são um cliente sem etiquetas, sem labels, não é? Que são interessantes para trabalhar e procuram ver respondidas todas as suas necessidades, sejam elas efetivas, sejam elas aspiracionais. Clientes que querem ser surpreendidos, e nós, marcas, temos que fazer parte disso, não é? Temos que estar alerta para identificarmos o que fazer, como fazer, olhando de fora para dentro, portanto, a partir dos nossos clientes para dentro da nossa organização, e com isso, com as pessoas também dentro da nossa organização, transformarmos a forma como trabalhamos, a forma como trabalhamos os produtos e serviços que disponibilizamos aos nossos clientes. Portanto, temos que estar extraordinariamente atentos e como tal, olhar para algumas então das tendências que tenho para vos falar, e agora sim, vamos então avançar para a primeira das tendências. E aqui tem a ver com este tema do crescimento da voz não estruturada. Podes passar, Susana, por favor. Temos cada vez mais informação disponível, é um facto. Podemos falar então de explosão do feedback de cliente, mas tenho a sensação que esta explosão, ao mesmo tempo que, voltando um pouco atrás, ao mesmo tempo que tenho a sensação que de cada compra que faço me estão a solicitar feedback, não é? Que recebo sempre aquele e-mail com o questionário a perguntar-me como é que foi a minha experiência, mas quando olhamos para toda a informação que está por aí fora, verificamos que quase 95% do feedback que está disponível dos clientes é feedback não solicitado. O que é que queremos dizer com feedback não solicitado? A Forrester tem um modelo que acaba por classificar o feedback dos clientes em dois eixos. Portanto, num eixo temos o solicitado versus o não solicitado, isto é, solicitado é aquele que, como eu dizia há pouco, somos nós, marcas, nós, empresas, que pedimos ao nosso cliente a sua opinião, enviamos-lhe um questionário, por exemplo, versus o não solicitado, portanto é aquele que o cliente nos dá por sua iniciativa própria. E é um facto que esta parte do feedback por iniciativa própria neste momento é aquele que tem maior volume, portanto é aquele que muitas vezes o cliente acaba por nos telefonar por causa de um tema e dá-nos a sua opinião sobre uma série de pontos do nosso produtos e serviços, ou mesmo nos chats, nas reclamações que faz, online, nos ratings, nas reviews que faz, por exemplo, em plataformas de terceiros. Por exemplo, quando vou a um restaurante, deixo uma recomendação no TripAdvisor, ou faço um comentário no TripAdvisor, não é esse restaurante a que eu fui que me está a solicitar feedback, sou eu que me disponibilizo a fazê-lo numa plataforma de terceiro, ou mesmo quando faço um comentário na rede social da marca, também a marca não me perguntou nada, sou eu que estou a fazer. Portanto, este é o feedback não solicitado. E vemos também então que deste feedback não solicitado, cerca de 90% é não estruturado, portanto é o outro eixo desse modelo da Forrester, entre o feedback estruturado e não estruturado, enquanto que quando nós fazemos um inquérito de recolha de voz de cliente aos nossos clientes, temos um inquérito estruturado com perguntas que muitas vezes têm opções de resposta ou têm escalas, portanto permitem-me tratar a informação de uma forma estruturada e permitem tratar a informação estatisticamente, digamos assim. Nestes casos do feedback solicitado, a grande maioria é como as perguntas abertas nestes questionários, não é? É informação que não me chega, lá está, estruturada por temas conforme eu faço num questionário. Portanto, não tenho forma de fazer qualquer tipo de análise estatística ou comparativa se não a tratar primeiro, e este tratamento exige, obviamente, um grande esforço
por parte da empresa. E este é o grande desafio que temos hoje. Isto é, por um lado, termos muita informação disponível, mas informação que não está estruturada. Susana, podes passar? Obrigada. O que é que acontece então com a informação que nos chega às nossas empresas? Na maior parte das organizações, e nós vemos isto em muitos dos nossos clientes, a informação está de alguma forma cilada, digamos assim, quer por negócio, que depois vai transformar-se também em silos de dados, isto é, cada área de negócio tem fontes de informação diferentes, acaba por ter ferramentas, quer de recolha, quer de análise, também elas diferentes, e vai acabar por trabalhar também de uma forma individual e como tal, tomar iniciativas muito específicas para a sua área e não de uma forma completamente holística. Para muitos de vocês, provavelmente esse esquema é extremamente familiar, não é? Temos a informação associada muitas vezes a cada canal, saem daqui interpretações sobre a experiência do cliente, que lá está, é restrita muitas vezes àquele canal ou à área que é owner dessa mesma fonte, e acaba por se perder esta visão end-to-end, digamos assim, da experiência do cliente. Para, de alguma forma, corrigir, digamos assim, este tema, as áreas acabam por, e é uma boa prática, obviamente, partilhar a informação que recebem e que tratam em relatórios, digamos assim, com as restantes áreas. E o que acaba por acontecer é o que vamos ver no slide seguinte, uma espécie de caos, não é? Apesar de provavelmente muitas destas áreas obedecerem às boas práticas da partilha de informação, corremos neste risco de ser um completo caos e muitas vezes sentirmos quase que assoberbados, digamos assim, ou perdidos no meio de tanta informação. São diferentes pontos de vista sobre os comportamentos, sobre as emoções dos clientes, e são diferentes pontos de vista derivado ao facto de virem de fontes de informação diferentes, tratadas de forma também ela diferente e por equipas diferentes. E para obter este quadro, digamos assim, esta imagem abrangente do que é a experiência de cliente atual dentro da nossa empresa, é necessário uma grande coordenação de recursos e de dados e de tempo entre todos estes departamentos. Além disto, adicionamos o facto de ser extraordinariamente difícil e hoje em dia ainda ser um grande desafio extrair dados de toda aquela informação que nem sequer é estruturada, não é? Como o texto ou as conversas áudio. É então necessário ter, como vemos aqui, uma espécie de um elemento agregador. A proposta desta empresa, da Clarabridge, da qual somos parceiros, a Clarabridge, ao fim e ao cabo, acaba por ser uma solução de Customer Analytics, acaba por nos trazer a resposta, digamos assim, a esta necessidade de termos uma visão unificada daquilo que os clientes dizem nos diversos pontos de contacto. Ao fim e ao cabo, o que ela acaba por fazer é integrar a informação que vem destas diversas fontes, digamos assim, que muitas vezes são tratadas por ferramentas, que não se pretende com isto substituir estas ferramentas, as Zendesks, as Salesforce da vida têm o seu papel preponderante do lado do CRM, a Qualtrics do lado da recolha de voz de cliente através de survey e todas as outras ao nível destes pontos de contacto, de quando ouvir. Portanto, vamos trazer toda essa informação para dentro de uma plataforma desta natureza, que tem os seus próprios sistemas, não é? Baseados naquilo que se chama Natural Language Understanding, que em resumo é a capacidade de processar este feedback não estruturado e de o converter em dados
que são estruturados e, como tal, passíveis de serem trabalhados da forma como estamos habituados a fazer. Portanto, com isto conseguimos, por um lado, consolidar toda a informação sobre aquilo que o cliente vive, não é? Aquilo que o cliente nos diz sobre a nossa marca, os nossos produtos, as interações que tem connosco, sobre as nossas comunicações, o nosso serviço X, o nosso operador de call center Y, enfim, sobre cada um destes temas, agrupá-la, desculpem, segundo cada um destes temas que nos interessam perceber e trabalhar, mas não de uma forma cilada e que, como tal, acaba por ser parcial a um determinado canal ou um determinado departamento. Vai-nos dar esta informação oriunda de vários pontos e, como tal, acaba por ser mais holística, digamos assim, e também mais completa, digamos assim. Em termos de custos, claramente, sim, todas estas ferramentas têm custos inerentes. No entanto, muitas delas já existem dentro das nossas organizações e quando olhamos para o potencial que tem em termos de criação de valor para as nossas organizações, acredito que será, e é o que temos visto nos nossos clientes, mais fácil, digamos assim, vendê-las internamente face ao retorno que trazem. Portanto, em resumo, aqui esta plataforma unificada da voz do cliente, o que nos permite ao contrário daquela história do elefante em que estão uma série de pessoas a olhar para qualquer animal, mas que só veem... O elefante é o elefante, eu sei, exatamente. Já contei. Contei no Pronto. fim. Em que cada uma delas olha apenas para uma parte e descreve essa parte, mas depois quando se junta toda esta informação não se chega de todo àquilo que era o animal, que, como a Susana, spoiler, já disse, era um elefante. Mas não disse que eram cegos. Pelo menos não disse que eram cegos. Portanto, aqui vamos ter esta visão 360 daquilo que o cliente nos diz ou partilha connosco, digamos assim, e vai então gerar informação que vai ser distribuída então depois para todas as áreas da empresa, sobre os principais temas, as dores, as expectativas, o esforço do cliente, os sentimentos, as emoções, enfim, falarmos de tudo aquilo que pode ser relevante para a empresa, mas vai fazê-lo através de uma categorização automática que nos vai permitir fazer integrações com os nossos sistemas existentes de análise, fazer modelos preditivos, enfim. É um sistema obviamente poderoso no que diz respeito a fazer o registro, porque muitas vezes o problema está no registro, principalmente desta informação não estruturada que vos falava. Vai fazer esta categorização automática, que por exemplo um operador de call center respeita a sua capacidade intrínseca humana, é humanamente difícil conseguir registar todos os temas que um cliente ao longo de uma conversa partilha connosco e acaba por registar apenas o tema principal da chamada. Um ponto ainda sobre esta questão do feedback que estamos a recolher dos nossos clientes. É um conceito relativamente novo, tem a ver então com este KPI de NPS Customer Share. Ao fim e ao cabo, claramente a forma como estamos a medir e a analisar o feedback está a evoluir. Estamos a evoluir ao nível das ferramentas, estamos a evoluir ao nível dos modelos. Claro que aqui para este KPI em concreto podíamos ter aqui algo mais complicado, mas tentando tornar isto simples, realmente ficamos sempre com a ideia que o ideal seria ouvirmos todos os nossos clientes, não é? E através deste KPI conseguimos começar a perceber até que ponto é que estamos a ouvir os nossos clientes. Portanto, se pensarmos, por exemplo, no número de questionários que fazemos por ano, face ao número de clientes que temos, se bem que aqui
se calhar o mais preciso nem seria quantos questionários fazemos por ano, mas seria quantos clientes questionamos por ano, uma vez que muitas vezes podemos fazer ao mesmo cliente mais do que um questionário, e acabamos por ter este indicador da cobertura do NPS, isto é, percebermos a representatividade do nosso, por exemplo, do nosso programa de recolha de voz de cliente. Se, por exemplo, tivermos aqui uma taxa de cobertura de 10%, isto é, se estivermos a recolher feedback de cerca de 10% dos nossos clientes, estaríamos aqui no limite desta barra. Isto quereria dizer que estamos a fazer a análise sobre cerca de 10% daquilo que os clientes, estaríamos a fazer análise daquilo que nos dizem cerca de 10% dos nossos clientes. Sabemos, porque já há muitos anos que fazemos pesquisa pesquisa de clientes, sabemos perfeitamente que os temas depois tendem a repetir-se. No entanto, o ideal seria realmente fazermos crescer este nosso indicador nesta barra, porque não só nos vai permitir ter maiores certezas, nos vai permitir apoiar as decisões que tomamos, e realmente esta parte de utilizar estas ferramentas avançadas para recolher feedback não estruturado e não solicitado dos nossos clientes, vai nos permitir subir largamente nesta escala e ter então uma maior representatividade daquilo que é a nossa capacidade de ouvir os nossos clientes. Aqui referi NPS Customer Share, mas obviamente poderá ser aquela métrica que for a métrica de referência dentro das vossas organizações. Claro que é o limite, e já que estamos num webinar de tendências, é provável que num futuro próximo, se calhar não tão longínquo como alguns poderão pensar, se calhar vou deixar de ter que perguntar ao meu cliente, não é? Uma vez que, se formos capazes de recolher este feedback não solicitado e não estruturado, quase que estaremos em posição de, quando o cliente chega até nós já sabermos exatamente o que é que o cliente pretende. Passando então à segunda tendência sobre a qual vos queria falar hoje. É interessante verificar se esta transformação das interações face to face, isto é, o cara a cara, não é? É engraçado pensarmos que acaba por ser um renascimento, não é? Porque no passado era a única forma que tínhamos de interagir com os nossos clientes, e realmente num mundo cada vez mais digital, cada vez mais automatizado, onde inclusivamente passamos do real para o digital, não é? Os second lives da vida, parece-me cada vez mais premente esta nossa necessidade de contacto humano, e principalmente depois destes tempos de pandemia e de confinamentos sucessivos. Portanto, esta necessidade de contacto humano é então cada vez mais clara. Através dos muitos projetos que realizamos com os nossos clientes, já era claro para nós que havia muitas ou determinadas interações físicas que continuavam a ser não só relevantes como necessárias, não é? Principalmente para determinados segmentos de clientes. Quantas vezes ouvimos pensar, sim, eu pesquiso e até posso comprar online, mas tenho que ir à loja ver e experimentar. Mas é um facto que, principalmente para povos como nós, os latinos, esta relação humana, seja social, seja de apoio, é extraordinariamente relevante. E neste contexto, temos realmente que prestar atenção a estas interações
face-to-face e as experiências que estamos a proporcionar aos nossos clientes no face-to-face. Podes passar, Susana. Obrigada. Temos aqui umas perguntas, mas só para quando vou juntá-las todas e depois, antes de passarmos para a parte de employee, respondemos a estas perguntas antes de fazer aqui o employee. Mas vão deixando as vossas perguntas, estou só aqui que quando acabarmos este capítulo destas 3 tendências, respondemos a estas perguntas, está bem? Só para aqui fazer aqui um... Obrigada, Susana. E então, como vos dizia, portanto, neste contexto, temos realmente que começar a prestar mais atenção a estas interações físicas, presenciais e compreendê-las em profundidade. É um facto que, pela sua natureza, os canais presenciais têm um desafio, não é? Relativamente ao apuramento ou ao registro de informação, quando comparamos, por exemplo, com os call centers ou com o digital, em que é muito mais fácil registar, seja tempos, seja gravar as conversas, seja termos ferramentas de analytics sobre os percursos que as pessoas fazem nas nossas páginas web. No presencial estamos cada vez mais, estamos mais limitados, digamos assim, não é cada vez mais, é cada vez menos, mas estamos muito limitados. Para além de questionários que possamos fazer num pós-experiência numa loja física, por exemplo, ou os clientes mistério que se faziam, é muito difícil recolher esta informação. Não é que com este renascimento queiramos dizer que o canal presencial vai voltar a ter um maior número de interações. Eu não acredito nisso, muito pelo contrário. Acho que, e conforme vimos no vídeo, temos cada vez mais opções disponíveis e os clientes cada vez mais vão tender a repartir as suas interações pelos diversos canais, mas é um facto que vamos ter que os alterar, vamos ter que pensar muito bem o que é que vamos fazer nestes canais, que mais uma vez são muito importantes. Não são importantes para aquelas interações transacionais. Eu antigamente tinha que ir ao banco para fazer uma transferência, por exemplo, e estas interações não são propriamente, hoje em dia, aquelas que aportam mais valor para mim enquanto organização, apesar de no seu conjunto serem obviamente cruciais para o negócio, mas dificilmente uma boa experiência de transferência me vai deixar, como o Ricardo há pouco falava, me vai deixar uma memória significativa, me vai gerar uma emoção significativa, não é? Acabam por ser muito funcionais, digamos assim. Aquilo que hoje em dia, e pegando nas transferências, portanto no exemplo da banca, aquilo que hoje em dia eu procuro num canal presencial, por exemplo, na banca, tem muito a ver com um acompanhamento, tem muito a ver com um apoio, tem muito a ver com serviços muito específicos, com uma atenção que eu espero que me seja dada, uma valorização de mim enquanto cliente. E claramente são de um extraordinário valor para a organização. Não só pela proximidade e pelo potencial de negócio que tem, o facto do cliente estar ali no face-to-face, mas também pelo manancial de informação que podemos capturar, digamos assim, nestas interações. Podes passar, Susana? E hoje em dia acabamos então por ter aqui estas ferramentas, uma delas é a Reveal, eu depois posso-vos passar no chat o link desta ferramenta, penso que não tenho aqui um print screen nenhum desta ferramenta, mas essencialmente são ferramentas que permitem gravar estas interações entre clientes e colaboradores no espaço físico. Não é? Permitem-nos capturar todo esse manancial de informação de uma forma mais concreta, digamos assim, e capturar informação comportamental, seja ela ao nível de percursos, eventualmente que o cliente possa fazer dentro das organizações, isto não é o caso da Reveal, é outra ferramenta, mas também comportamental.
Portanto, ao fim e ao cabo, trata-nos, através de modelos de inteligência artificial, algoritmos e inteligências artificiais, todas essas coisas, acaba por nos trazer, da mesma forma como outras ferramentas noutros canais, esta informação, trazê-la de uma forma estruturada, com insights extremamente acionáveis, para podermos proporcionar interações de qualidade com os nossos clientes. No caso da Apple, e ao slide seguinte, nos Estados Unidos, por exemplo, é interessante porque já temos este tipo de aviso a indicar-nos que a nossa voz e o nosso aspecto pode ser gravado enquanto estiver a visitar os Estados Unidos. É interessante porque nós estamos habituados a ouvir isto nas chamadas telefónicas, não é? Esta conversa vai ser gravada, se não permite a sua gravação, por favor, contacte-nos em canais alternativos, e agora isto vai passar a acontecer no espaço físico. Acreditamos que este tipo de ferramentas vão evoluir, já não vai ser a tal coisa, não é? Isto nos Estados Unidos, na Apple ou na Louis Vuitton, não, vão expandir-se e vão nos permitir realmente capturar toda esta informação no espaço físico, onde, como conforme dizia, vamos ter interações cada vez mais relevantes também para a experiência do cliente, e descartar outro tipo de técnicas como eram o cliente mistério, que tem custos elevados e uma série de limitações. Passando então à última tendência a nível de Customer Experience, tem a ver então com a Customer Journey Orchestration. E então o que é isto afinal da Customer Journey Orchestration? É difícil de dizer. Podes passar, sim, Susana. Apesar de eu ter referido há pouco que é muito importante termos aquelas métricas, conforme falava atrás do NPS Customer Share, é importante que tenhamos noção que, seja o NPS, seja outra métrica qualquer, não passam disso, não é? De uma métrica. O que é realmente importante é o que é que a gente faz com essas métricas. Portanto, acabam por não ser um fim, são um meio, não é? Para atingirmos os nossos objetivos de transformação, de melhoria da experiência. Portanto, obviamente, para os clientes não é importante, não é? Eles não lhes interessa se nós sabemos ou não sabemos qual é que é o seu número, não é? O que eles querem efetivamente é que nós resolvamos os seus problemas, as suas necessidades, que lhes proporcionemos uma boa experiência, que antecipemos e que respondamos às suas expectativas. Como tal, o que é efetivamente importante é acionar a informação que obtemos a partir dos diversos tipos de investigação de experiência que fazemos, através de iniciativas em tempo real, preferencialmente. Portanto, ao fazer estas análises e tendo ferramentas como os arquétipos ou as Customer Journeys, o que nós estamos a fazer são diagnósticos, correto? Estamos a compreender como é a experiência atual do nosso cliente. Mas é um facto que não interessa muito saber se estou doente, ou melhor, dizem-me que estou doente, certo, mas se não me disserem qual é que é o meu problema e como é que, se não me proporcionarem um tratamento, não é relevante. Portanto, o que é realmente importante é acionar toda esta informação. Portanto, este conceito de Experience Orchestration resume-se então a todos estes mecanismos que temos para gerir e acionar o feedback em tempo real, de forma a que o desenho da experiência que temos seja posto em prática, ou seja melhorado, ou que façamos passar os nossos clientes desta experiência que vivem para a experiência ideal. A Qualtrics adquiriu recentemente a Usermind, que é um líder neste conceito, no final do ano passado, exatamente para se fortalecer, digamos assim, enquanto sistema de transformação da experiência. Portanto, é importante não só recolher, como depois acionar
em real time todo este feedback. E o que acontece na realidade, ou na maioria das organizações, e digamos que já é bom quando acontece, porque já é um facto, já estão despertos para esta necessidade de ter estas ferramentas de gestão da experiência, como são os arquétipos e como é a Customer Journey, mas a maioria das Customer Journeys tem um formato de imagem, digamos assim, é estático, não é? E tendem a mostrar apenas o percurso que é mais normal, não é? O mais comum, digamos assim, ou o mais óbvio. Em alguns casos poderemos ter, em níveis de maturidade de gestão de experiência de cliente, se calhar já algum desdobramento, não é? Alguma visão mais granular, seja por diferentes touchpoints, seja por diferentes produtos, ou fazendo um zoom in em algum touchpoint em concreto. No entanto, não deixam de ser uma imagem, não é? Algo estático que não espalha o nível de complexidade que a experiência do cliente contempla. Podes passar, Susana. Portanto, com este tipo de ferramentas como é a UserMind, o que vamos poder ter são diferentes níveis de profundidade ou de personalização e de automação. Essencialmente, num nível inicial, um nível básico, digamos assim, pegando, por exemplo, no caso do marketing, temos uma comunicação que é geral para todos, digamos assim. Mas à medida que vamos caminhando neste nível de personalização, vamos, através de determinados critérios, digamos assim, de segmentação comportamental dos nossos clientes, vamos não só, por um lado, compreender melhor aquilo que os nossos clientes estão a viver e as dificuldades que têm, como personalizar as nossas ações e fazê-lo através de um entendimento muito concreto daquilo que nós, organizações, somos capazes de fazer. Isto é, vamos estar a trabalhar ao nível quase que de micro-jornadas, a melhorar pontos específicos, estratégicos, os momentos de verdade dos nossos clientes, combinando diferentes tipos, diferentes fontes de informação. E vamos direcioná-la também a segmentos cada vez mais específicos de clientes. Isto até ao ponto, e aqui estaríamos no último nível, onde vamos sim trabalhar estas micro-jornadas, mas de uma forma, lá está, como o nome indica, orquestrada, com todos os touchpoints, em todos os canais, quase numa personalização de 1 para 1. Como é que vamos fazer isto? 3 momentos. Primeiro de tudo, obviamente, monitorização, portanto, conseguirmos mapear cada vez mais a experiência dos nossos clientes de 1 para 1. Numa segunda fase, a ativação, isto é, levar os clientes a passarem de um momento para o outro, portanto, à fase seguinte da jornada, acionando automaticamente mecanismos e protocolos que permitam que o cliente assim o faça e com sucesso. E num terceiro ponto, a otimização, portanto, esta capacidade de aprendermos, de testarmos, de uma forma escalável e rápida, como alcançar estes objetivos. E passando ao slide seguinte, podemos ver então como é que estas ferramentas funcionam. Portanto, ao fim e ao cabo, permitem-nos mapear, não é? Aprendendo com informação que nos chega, que é, mais uma vez, cada vez mais personalizada, cada vez mais granular, e fazer testes a transformações que possamos vir a fazer, isto é, conseguimos perceber aonde é que a jornada se divide, aonde é que há bloqueios, que, por exemplo, quando vemos aqui embaixo, não sei se consegues indicar neste gráfico que se dividem em várias ondas, pontos que não se passa mais para a frente, não mais atrás, para o outro lado, por exemplo aí, a maior parte dos clientes tem aqui um bloqueio, há alguns que descem para outro nível, que têm um caminho diferente e conseguem evoluir. Portanto, permite-nos identificar momentos-chave e criar ferramentas adicionais que nos permitam, de alguma forma, comunicar com os clientes nesses pontos ou lançar ações que nos permitam guiá-los na sua jornada para cumprirem o seu objetivo.
avançando. Portanto, ao fim e ao cabo, permite-nos, lá está, identificar os principais pontos de contacto, estes momentos-chave. Passando, o exemplo está a seguir, exato. Este é um exemplo do Santander UK, salvo erro, sim, acho que é o UK. E o que eles conseguem fazer aqui é, tendo informação não só de experiência, como informação operacional, conseguem perceber, ter já aqui uma série de dados, sabendo à cabeça que o cliente, quando abre uma conta, tem uma série de passos no onboarding que necessita de cumprir, e aqui de alguma forma vai guiá-los ao longo desse processo. Mas uma vez que sabem quem é o Mike, que é o exemplo, vão propor-lhe ações que sabemos serem interessantes para o Mike. Se fores passando, isto são print screens do próprio online banking. Portanto, aqui o que é que podemos ver? Informações muito direcionadas. Vocês conseguem ver o meu rato? Não, pois não, pois. Aqui no centro conseguimos ver informações que são específicas do Mike, não é? O dinheiro que ele tem, uma variação aqui a verde, não é? Do que é que ele recebeu em cashback, e uma série de coisas que ele pode fazer. Só passando benefícios específicos para ele, onde aqui já são ofertas também, direcioná-lo para o download da app, enfim, são aqui uma série de pontos. Eu não terei print screens de tudo, pontos onde personalizamos a experiência de forma a guiar o cliente para aquilo que possa ser mais relevante para ele. Se quisermos então passar agora a algumas questões que entretanto abriram. Sim, antes de passar, só aqui fazendo aqui uma housekeeping, não é? Que se costuma dizer. Vamos agora, portanto, o webinar está previsto, portanto, 1h30 até às 7. Vamos apresentar-vos agora a parte de Employee Experience, as tendências para 22, mas se calhar fazemos aqui um pequeno momento para estes esclarecimentos de dúvidas, Carla. E temos aqui 3 questões, essencialmente. Uma que vem da Ana Martins, que fala sobre qual é a margem de erro associada ao NPS, se temos alguma margem de erro quando estavas a mostrar aquele esquema na primeira tendência, se existem margens do de NPS erro, Customer. Sim, se existem margens de erros entre a recomendação que o cliente nos dá e depois a realidade. Sim, isso depende muito de informação que exista a nível de benchmark, de margens de erro, por exemplo, num determinado setor. Para aquele modelo em concreto, ali não foi considerado, mas claro que ali é um modelo simplificado, não é? Depois, Mariana Neves pergunta-nos se o objetivo da recolha de voz do cliente serve para a empresa compreender e antecipar as tendências no universo do cliente, ou para compreender a concorrência, ou para influenciar os clientes em determinado caminho. Ou seja, para que é que nós recolhemos a voz do cliente? Nós recolhemos a voz do cliente para compreender o que eles vivem e perceber como melhorar a experiência que lhes estamos a proporcionar. Eu não acredito de todo nesta questão, nesse ponto de influenciar o cliente. Eu acho que o cliente só vai adquirir aquilo que tem necessidade. Nós, quando muito, podemos antecipar algo que ele possa vir a necessitar, ou que ainda não tenha se calhar um completo entendimento. Portanto, cabe-nos a nós utilizar toda esta informação, todo este feedback para compreender a experiência atual, sim, e perceber o que é que podemos melhorar e quais é que são as expectativas do futuro. Sim, a pergunta a Mariana está aqui a dizer que a pergunta dela não se dirigia a influenciar os clientes, mas sim a antecipar tendências que os próprios clientes se calhar não compreendem, mas nós estamos a conseguir detectar esses padrões. Sim, antecipar necessidades, isso sem dúvida, antecipar necessidades, perceber expectativas
De melhoria, sim, isso sem dúvida. E também, para além, deixa-me complementar, para além de antecipar as necessidades, serve muito para alinhar com a experiência que nós desejamos entregar. Ou seja, por isso é que nós falamos muito neste desenho da experiência que nós queremos entregar ao nosso cliente. E saber esta visão de futuro e ter esta visão de futuro, o que é a minha marca vê com esta experiência ideal? E depois serve para irmos estabelecendo e alinhando e limando para conseguirmos chegar à nossa experiência ideal. E essa experiência ideal pode ser um novo serviço, pode ser um valor que queiramos transmitir, pode ser, imagina, damos muito o exemplo da Amazon ser uma experiência seamless, por exemplo, ter este valor de marca. Então como é que nós, ao medir a experiência, estamos a conseguir perceber até que ponto é que ela está a ser uma experiência seamless? A nível da concorrência, que a Mariana também fala, nós, na maior parte dos casos, conseguimos receber, captar este feedback de clientes nossos, mas obviamente que estudos de benchmark, seja feitos por iniciativa própria, seja estudos feitos por entidades independentes, são extraordinariamente importantes, claro que sim. Já temos que avançar, Susana. Sim, temos que avançar, tínhamos só mais uma pergunta e depois avançamos. Desculpa, percebi que eram duas. Se for um canal presencial no local do cliente, existe alguma tendência na recolha de dados não solicitados? Se for um canal presencial? No local do cliente, existe alguma tendência na recolha de dados não solicitados? Não percebo muito bem a pergunta. Se calhar pedimos à Telma que reformule e depois no final desculpa, a Telma diz, falaram do exemplo de recolha de dados em loja. Sim. Se for no canal presencial, portanto em loja, Uhum. existe alguma tendência de recolha de dados não solicitados? Será essa a pergunta? Em loja. Dados, sim, quer dizer, isso é algo que já fazemos hoje em dia, não é? Propomos muitas vezes, e já vi isso, salvo erro, na Vodafone. Por exemplo, tenho QR codes em tablets que eu posso, QR codes, desculpem, não é QR codes em tablets, tenho tablets à saída da loja que me permitem deixar feedback, não é? Não é propriamente solicitado, uma vez que não me estão a pedir, não é? Está ali disponível para... não sei se estou a responder à pergunta. Deixa-me tentar responder esta. É que eu não estou a perceber a pergunta, peço desculpa. Acho que a questão é um pouco o que aquela tecnologia que tu falaste, que é a Reveal, vai estar a fazer. Sim. Dar nota primeiro que estavas a falar na questão dos Estados Unidos e Apple, mas isto neste momento já existe espalhado pelo mundo. Aliás, é o último parceiro tecnológico que a ISO acolheu no seu ecossistema. Portanto, neste momento a Reveal também é um parceiro ISO a nível global. Uhum. E esta questão que estão aqui a colocar é na prática, ouvir, portanto, é a recolha de voz no espaço físico. Exato. Sem interferência, ou seja, gravar a conversação normal, como tu estavas a dizer, que acontece, e depois isto tudo é passado para uma plataforma e é trabalhado e estruturado dentro da plataforma. Exato. Isto funciona, nesta altura, e esta tecnologia Reveal, funciona em loja sim, e não nesta questão que a Tânia estava a dizer, se for um comercial, por exemplo, de uma companhia, a deslocar-se à casa de um cliente, pois aí não. Consegue recolher. Não ainda, porque obviamente nesta altura o estado de desenvolvimento, não da tecnologia, mas de tudo o que é, portanto, tinha que ter uns headphones especiais e tinha que ter toda essa questão vista, é mais complicada, mas não me choca nada que num futuro muito próximo isso esteja a acontecer para melhorar esta questão. De qualquer maneira, hoje em dia, essa questão do comercial em termos de deslocação já se faz essa recolha de cliente, mas de uma forma estruturada, obviamente, mas é para recolher o feedback do cliente após a visita do comercial. Outra coisa é ter essa visita do comercial completamente gravada e estar a funcionar quase em real time em cima dessa visita. Nesta altura ainda não está, mas é uma tendência que rapidamente se vai colocar quando esta Reveal e outras estiverem a funcionar. Ok. Obrigada pelas questões. Vamos avançar nas tendências de employee. Sei que muitos de vocês estão curiosos em perceber alguns que até vêm da parte de experiência de cliente e querem perceber como é que
como é que elas se influenciam, como é que elas se ligam, e outros que estiveram ansiosos durante esta hora para ouvir falar de Employee Experience. A primeira grande ideia ou pensamento que gostava de partilhar esta noite tem a ver com a grande demissão. Isto em português soa de forma um bocadinho diferente, The Great Resignation. Não sei se já ouviram falar deste conceito, mas e acho que esta frase mostra muito, está em espanhol, mas odeio o trabalho, quero viver, revela que há muitas pessoas com o que aconteceu do Covid, que questionaram a sua forma de viver, a forma de olhar para o trabalho, a forma como estão a questionar o seu estilo de vida, o que é que o trabalho lhes dá, o que é que o trabalho lhes oferece, e ficou aqui um grande questionamento. E isto tem que se olhar para esta experiência, e cada vez mais as experiências no local de trabalho e não só no local, as experiências com a empresa cada vez ganham mais esta perspectiva de cliente. Os colaboradores são clientes das organizações. Todos os dias decidem com o seu tempo, todos os dias levantarem-se e darem o seu melhor para a organização. Portanto, todos os dias compram esta troca com as empresas, e portanto temos que olhar para as experiências que lhes entregamos. Um colaborador ganhou com estes dois últimos anos, ganhou uma maior consciência do seu poder e da sua capacidade de mudar de trabalho, de ter alternativas, de mudar de empresa, com todas estas tendências de trabalho remoto. Eu estou aqui em Portugal, mas abrem-me oportunidades sem eu mudar radicalmente o meu estilo de vida, para trabalhar remotamente para uma empresa na Holanda, para uma empresa se calhar nos Estados Unidos, não por uma questão tanto temporal, mas de repente toda a própria concorrência de competências no mercado de trabalho também mudou, e as empresas têm que se adaptar a perceberem que têm que entregar experiências e têm que questionar que experiências é que estão a entregar aos seus colaboradores. Porque o próprio colaborador está a questionar o que é que está a fazer numa empresa, qual é a sua visão, como é que está a gastar o seu tempo. E se as empresas não proporcionam exigências que antigamente nem eram questionadas, como flexibilidade de horário, capacidade de trabalhar remoto, capacidade de adequar o trabalho um pouco à minha vida, para eu conseguir apoiar a minha família, para eu conseguir vivenciar, eu vou questionar se eu realmente quero trabalhar nesta organização e dar o meu máximo nesta organização. Como gostamos sempre de olhar para números, e porque sei que há pessoas que são mais sensíveis aos números, trouxemos aqui alguns números que vêm no estudo da Qualtrics, que como podem ver, entrevistou vários colaboradores em vários países e fez um estudo no início de 2022, e portanto temos aqui a comparação com 2021 e 2022, e olhou para os fatores que mais influenciaram esta relação do colaborador com as organizações. E é muito interessante percebermos estes dois aspectos, que, por exemplo, chama a atenção para estes dois, houve a intenção de permanência, por exemplo, desceu em 5% desde 2021, em que já tinha havido aqui um descer devido ao Covid, para menos 5%. O que é muito interessante. Por exemplo, também temos aqui a confiança a confiança na leadership, por exemplo, ganhou mais importância em 2022. E outra coisa, um fator também muito interessante que este estudo nos mostra, tem a ver como é que a importância que os colaboradores davam ao Corporate Social Responsibility diminuiu de 2021, onde ainda havia uma grande importância, o que é que a minha empresa está a ser responsável socialmente ou não, diminuiu em relação a 2022, o que também é um fator aqui interessante de pensarmos, que os colaboradores se calhar começaram a dar mais importância a outros valores e a eles próprios, um bocadinho mais a olharem para si e para a sua experiência individual. E também, olhando para este fator de intenção de permanência, é muito interessante perceber que, por este gráfico,
quem está com menor intenção de permanência, onde houve aqui um decréscimo da intenção de permanência, teve a ver com as mulheres, ou seja, as mulheres, principalmente em cargos de leadership, estão a questionar a sua intenção de permanência. Vemos aqui entre homens e mulheres que as mulheres em 2022 desceram os valores de intenção de permanência, mas female senior leaders diminuíram muito mais a intenção de permanência, ou seja, é preciso olharmos para as mulheres em cargos de liderança e perceber que experiência é que nós estamos a dar às nossas líderes para que elas permaneçam nas organizações. E, Catarina, eu depois posso fazer chegar o estudo completo da Qualtrics, não tenho a certeza que tínhamos disponível por indústria, mas eu posso fazer chegar o estudo completo da Qualtrics, do qual fui buscar esta informação. Mas há aqui esta tendência e perceber que esta intenção de permanência nas mulheres e nas nossas líderes temos que fazer alguma coisa, senão podemos perder diversidade e podemos perder algumas mulheres em cargos de leadership. Também é muito interessante este estudo vem da Microsoft, que analisou, isto é de 2020 a 2021, eu gostava até de ter acesso aos dados de 2022, mas este gráfico mostra-nos, isto vem da Microsoft e vem da análise do Microsoft 365, onde está o Teams, onde está as ferramentas de chat, e mostra aqui os picos e o crescimento que têm tido ferramentas de interação de trabalho remoto, e podemos perceber coisas como o aumento de 2020 para 2021 foi de 148% a nível de meetings online. Portanto, 45% a nível de chat online, partilha de documentos. É muito interessante também perceber que isto mudou muito a forma como estamos a trabalhar e se por um lado nós pensamos que a tecnologia, e estes gráficos mostram que houve aqui um grande crescimento a nível tecnológico e todos nós experienciámos isso com o trabalho digital, houve aqui um aumento da pressão também para estarmos sempre disponíveis e conseguirmos estar sempre a trabalhar. Portanto, há aqui quase um balanço em que, por um lado, ganhamos mais tempo porque trabalhamos remoto, maior flexibilidade, mas ao mesmo tempo há aqui um aumento da intrusão da tecnologia no nosso dia-a-dia. Não estamos com isso a interpretar, a dizer se foi bom ou se foi mau, mas estamos aqui, estes números mostram que mudou muito a forma como nós trabalhamos e foi uma mudança muito dramática, a maior parte de vocês acredito que a sentiram, mas foi aqui uma mudança muito dramática e as empresas têm que se organizar para essa mudança. Portanto, aqui este estudo também mostra que 91% dos colaboradores que têm ferramentas tecnológicas estão mais engaged com a própria organização e que 24% dos colaboradores que não têm ferramentas tecnologicamente avançadas estão muito menos engaged, portanto só 24% é que estão engaged, enquanto quem tem ferramentas tecnológicas de produtividade está muito mais engaged com a organização. E isto é muito importante, é questionarmos como é que as ferramentas de trabalho, as ferramentas digitais ganham uma importância na forma como os colaboradores estão envolvidos com a própria organização. E aqui é de pensar também que uma coisa que eu acho muito interessante, que não podemos isolar a employee experience da customer experience, porque somos pessoas. E ao sermos pessoas, a Apple está-me a dar uma experiência topo e a trabalhar a minha experiência de cliente. A Amazon está-me a trabalhar a minha experiência de cliente. Eu, enquanto cliente, estou a ser cada vez mais mimado e estão cada vez a cuidarem mais da minha experiência. Portanto, eu começo a ganhar um padrão de exigência que eu vou, obrigatoriamente, exigir que a minha entidade empregadora me faça o mesmo. Porque é que
eu consigo tratar de uma data de documentação à distância, abrir uma conta online, e eu não consigo trabalhar com os meus recursos humanos online. Eu começo a não admitir esse tipo de interações da minha organização. Sou muito mais exigente enquanto cliente e começo a ser muito mais exigente enquanto colaborador. E eu decido se quero trabalhar numa organização que me permite ter ferramentas digitais e ferramentas que me permitam fazer o meu trabalho melhor. E também é interessante perceber que temos que pensar não só o digital workspace, portanto, a forma como trabalhamos digitalmente, a experiência digital de trabalho, mas como é que ela se coincide com a parte física, e pensar onde é que está na nossa experiência de colaborador, que momentos é que são importantes, um bocadinho também alinhando com a tendência que a Carla estava a dizer, da importância da loja física e do momento físico em determinados momentos da interação. A mesma coisa acontece com a experiência de colaborador. Vamos olhar e perceber em que momentos é que é importante haver uma presença física, em que momentos é que é importante eu ter um escritório físico, é no escritório, não é no escritório. Portanto, como é que estes dois mundos, como é que se desenha esta experiência de trabalho híbrida para que funcione e que tenha momentos, e para umas pessoas que funcione de uma forma e que para outros colaboradores funcione de outra, mas deixar-nos a questionar o que é isto da experiência física e digital do workspace. Passando aqui um bocadinho a acelerar, mas mostrando a segunda tendência, é preciso olharmos para a employee journey e para percebermos quais é que são os momentos-chave e quais é que são os momentos vitais dos nossos colaboradores. E percebemos que as empresas que apoiam os colaboradores na sua experiência de vida, ou seja, em momentos vitais que muitas vezes não estão ligados a momentos de trabalho, fazem com que criam uma relação muito mais forte e que os próprios colaboradores tenham um desempenho maior, porque os nossos colaboradores podem decidir trabalhar e estar presentes todos os dias, mas a forma como entregam, a forma como estão a fazer, a entregar as suas capacidades, a ter um alto desempenho, vem muito da experiência que podemos entregar. E também é preciso olharmos para a saúde mental e física dos nossos colaboradores e trabalhar essa saúde mental e física dos colaboradores para que eles próprios consigam, nestes momentos vitais da sua vida, estar mais empenhados. E por isso é preciso olharmos e percebermos qual é a jornada do nosso colaborador, quais é que são os momentos principais, os momentos-chave em que podemos acompanhar os nossos colaboradores e começar a olhar para a jornada de colaborador e olhar e perceber que experiência que os nossos colaboradores estão a viver, e depois podemos alinhar aqui ferramentas, por exemplo, esta jornada pode nos permitir perceber como é que estamos a trabalhar o digital e o physical workspace, pode nos permitir perceber como é que estamos a comunicar. A jornada, esta experiência, permite-nos perceber onde é que estão os pontos de dor e os momentos vitais e depois trabalhar a jornada desejada da experiência do colaborador. E é preciso cada vez mais trabalhar a jornada do colaborador, e alguns de vocês vão se identificar com isto, para além do onboarding, porque é muito comum trabalhar-se o onboarding e a entrada numa organização, e depois, como é que continuamos a nossa experiência e como é que a experiência não fica isolada num momento de onboarding. Portanto, trazemos aqui duas ferramentas que podem ser interessantes para trabalharmos a Employee Journey. Por um lado, podemos trabalhar o Life Cycle Employee Journey, olhar para a jornada como um todo, o ciclo de vida, olhar desde recrutamento, onboarding, permanência, desenvolvimento de capacidades, saída da organização, grupos de alumni, o que for, portanto, mas olhar para um life cycle de um colaborador em toda a sua vida dentro da minha organização e descobrir alguns momentos-chave. Esses momentos-chave podem, como tínhamos dito, ser
estar fora do âmbito do contexto de trabalho, nós podemos olhar e perceber como é que nós estamos a trabalhar a experiência de maternidade, como é que nós estamos a trabalhar a experiência de uma morte de um familiar, como é que nós estamos a trabalhar uma experiência de educação, quando o nosso colaborador quer aprender mais ou tirar um curso, como é que estamos a trabalhar esses momentos-chave da vida, ou podemos ir para fazer um bocadinho um zoom in e trabalhar esta ferramenta que é o DILO, Journey, Day in a Life Off, e aí olhamos sim para como é, a uma escala mais micro, como é que é, por exemplo, um dia do nosso colaborador das 7 às 5h30, como é que há aqui oportunidades, como é que eu me consigo diferenciar, como é que eu espelho os meus valores de organização na jornada do meu cliente colaborador. E deixava-nos um bocadinho a pensar, mas que momentos de verdade, que momentos vitais nos vêm à cabeça? O que é importante para o meu colaborador? É importante eu ter uma mesa de ping-pong e ter momentos de descontração? Pode ser, depende da experiência que eu quero entregar. Pode ser importante ter apoio na parte médica. O que é que são estes momentos de verdade para os vossos colaboradores e pensar, e o que é a experiência que vocês querem entregar enquanto organização? E passando para a terceira tendência, tem a ver com este ambiente que estamos a viver agora, que you are agile or you are out. Ou seja, nós vinhamos num foco de estabilidade em que havia um planeamento estratégico, nós trabalhávamos com métricas e tendências, trabalhávamos otimização das operações, um control top-down, isto era o tipo de gestão que se estava a fazer. Neste momento, nós estamos a viver um ambiente de gestão e agilidade. Trabalha-se com modelos de cenários para trabalhar aqui múltiplas hipóteses, ir fazendo reavaliações, ir acertando o meu caminho. Trabalhamos com indicadores para identificar sinais e depois fazer mudanças. Estamos a trabalhar muito mais capacitação de equipas, ou seja, a própria gestão mudou. E como a forma de gerir mudou, nós temos também que gerir a nossa experiência de colaborador de uma forma ágil. Nós temos que estar sempre a olhar para a experiência de colaborador neste contexto de agilidade, numa aprendizagem contínua, ou seja, estar sempre a interpretar os sinais que os nossos colaboradores nos dão, perceber o nosso ecossistema, estar numa constante partilha de insights e informações para irmos gerindo a experiência e agindo e conseguindo ir adaptando ao nosso ambiente, esta adaptação rápida, portanto temos que também agir e gerir os nossos recursos humanos, digamos assim, não gosto muito desta palavra, mas gerir a nossa experiência de colaborador de forma ágil. Portanto, antigamente esta era uma abordagem mais tradicional, não é? Nós medíamos o engagement dos colaboradores uma vez por ano e o que se propõe é criar um programa de Employee Experience em que haja uma medição contínua dos diferentes momentos da experiência, em que dás desde a experiência do candidato, ao onboarding, ao feedback de formação, à eficácia da liderança, ou seja, muitos momentos de medição que nos permitem ir ajustando e trabalhando os vários momentos da experiência do nosso colaborador. E também ter sempre aqui um feedback em continuidade, que o próprio colaborador nos possa dar esse feedback não solicitado, digamos assim. Porque cada vez mais os colaboradores querem ter uma voz, e também deste estudo da Qualtrics indica-nos que 77% dos colaboradores querem que os seus empregadores lhes peçam feedback mais frequentemente do que uma vez por ano. Portanto, os próprios colaboradores querem ter voz. E isto vem muito da tendência de que, enquanto cliente, eu estou a ser solicitado o meu feedback constantemente. A minha voz está a ser ouvida. Portanto, estamos na era da recolha de voz, estamos na era da recolha de feedback. Então, porquê é que a minha organização também não me pergunta porquê é que eu não posso dar voz à minha experiência na organização? Portanto, este estudo indica que as pessoas gostavam de ter pelo menos 4 oportunidades, aumentar para 4 vezes a frequência de dar feedback à própria organização, querem ser escutados.
e 12 vezes mais os colaboradores sentem que os empregadores respondem positivamente ao seu feedback, são 12 vezes mais propensos a defender publicamente os seus empregadores, ou seja, esta lógica da própria recomendação. Não é só eu, enquanto colaborador, ser cliente da minha organização e tomar a decisão de dar o meu máximo e estar no meu top performance para a minha organização, eu próprio vou dar uma reputação à minha organização. Eu vou falar com potenciais colegas, vou falar com outras pessoas do que esta experiência de trabalhar em determinada organização. E depois tudo isso volta a entrar para processos de recrutamento, para a própria reputação da organização. Eu sei que foi muito rápido, mas não vos queríamos alongar muito mais do que as 7, por isso espero que fiquemos agora um bocadinho mais só a responder a uma ou duas perguntas que eu vejo que aqui Eu fui surgiram. respondente, Susana. Foste respondente? Ok, Foi. perfeito. Não sei se há mais... Exato. Eu confesso que estava aqui um bocadinho em full flow para acabar às 7, mas vimos que os participantes mantiveram-se. Muito obrigada. Não sei se tem mais alguma questão, nós estamos disponíveis para conversar para algum dos pontos que passámos, que queiram perguntar. Que Catarina, eu depois vou envio o documento da Qualtrics. Obrigada, Dalila. É bom ver também nós começámos o curso de Customer Experience Management esta semana e é interessante ver que os nossos alunos estão aqui também presentes. Clientes. E clientes. É bom ver esta comunidade de partilha de ideias e isso é muito interessante para nós também, porque é juntar um pouco também quem trabalha estas áreas e perceber que há um caminho comum e que há desafios comuns em quem está a implementar e a tentar melhorar as experiências de cliente e de colaborador. Então, muito obrigada. Vamos terminando. Obrigada a todos. Obrigado a todos pela presença.